Para eu chegar ao entendimento das sensações dos animais, é importante que eu tenha estudado as terminações nervosas sensitivas. Da mesma forma, para eu ter um bom entendimento da parte motora do sistema nervoso dos animais, vai ser interessante e oportuno que a gente considere algumas informações a respeito das terminações nervosas do tipo motoras. Essas terminações nervosas motoras, como tudo no sistema nervoso, acaba recebendo classificação. Então, nós podemos inicialmente classificar a terminação nervosa motora como somática ou visceral. Se estamos falando em terminação nervosa motora, naturalmente estamos falando da relação com o músculo. E nós vamos entender que terminação nervosa motora somática é aquela que termina em músculo. Nesse caso aqui, o músculo estriado esquelético. E, consequentemente, vai ser responsável por movimentos de natureza voluntária. As viscerais, como o nome diz, são aquelas terminações nervosas próprias das vísceras. E as vísceras são ricas em músculo liso, então elas vão terminar no músculo liso, como pode ser também aquela própria do músculo cardíaco e aquelas que vamos encontrar nas glândulas. Então, são terminações nervosas do tipo visceral. Como o que não é voluntário é involuntário e o que é involuntário é autônomo, então as terminações nervosas motoras viscerais elas estão envolvidas com o sistema nervoso autônomo dos animais, que estudaremos mais adiante. As terminações nervosas motoras elas têm um desenho bastante característico, aonde um axônio termina em cima de uma fibra muscular. E é uma figura bastante conhecida de todos vocês, uma vez que a biofísica estuda profundamente a figura da sinapse e a geração do potencial de ação e ainda a contração muscular. Essa fibra nervosa, essa terminação nervosa motora somática, então, é aquela que vai terminar em cima do músculo, sempre esquelético. E aqui a gente observa que, para que haja um bom funcionamento desse neurônio que vai fazer a inervação das fibras, a presença da célula de Schwann, a presença da mielina, acaba sendo extremamente importante para que a gente tenha um tipo de condução que leve a uma maior rapidez na contração. O que nós observamos então aqui é o músculo, os fascículos musculares e as fibras musculares dentro desses fascículos. E vão encontrar num determinado ponto aonde o neurônio faz a sua sinapse neuromuscular. Essa região aonde o neurônio se associa com a fibra muscular é justamente a terminação nervosa motora somática que nós estamos estudando nesse momento. As viscerais, vocês ainda não viram, poucos de vocês talvez tenham visto, mas são aquelas que terminam no músculo liso, no músculo cardíaco e, como vimos, elas são responsáveis pelo funcionamento das glândulas, no sentido de haver contração dessa glândula para que haja a eliminação ou para que ocorra a eliminação de seu conteúdo. Aqui nós temos a figura do axônio e, de um modo bastante interessante, nós vamos encontrar um sistema radicular, como se fosse um sistema de raízes. Você vê que um tronco vai formando, né, várias raízes e, ao longo do trânsito então dessas terminações, eu vou encontrar algumas dilatações. Essas dilatações elas receberam o nome de varicosidades. Então, cada pontinho desse aqui, cada espaço desse aqui mais dilatado, está desenhado aqui em maior tamanho. E o que eu vou observar? Que essa parte do neurônio ela é rica em mitocôndrias, ela é rica em neurotransmissores, então ela é um ponto fácil de ocorrência de sinapse, como se fosse uma sinapse. Na hora que o impulso nervoso passar por essa região, essas vesículas de neurotransmissor vão se aproximar da parede celular e vão eliminar o conteúdo, então, naquele local. Que local é esse? É onde eu tenho o músculo liso, onde eu tenho o músculo cardíaco e a glândula, porque eu estou falando de terminações nervosas motoras e viscerais.
toda vez que houver a despolarização desse axônio, observe que ele vai se distribuir em toda essa região aonde existir a varicosidade. Com isso, então, é possível a gente imaginar que exista um grande número de fibras musculares lisas que vão ser estimuladas com uma única despolarização que ocorre pelo esse axônio. Como vocês estudaram na biofísica, quando você tem uma terminação nervosa motora somática, a que termina no músculo esquelético, um pequeno número de fibras é estimulado pelo axônio quando chega a despolarização e libera a acetilcolina. Nesse caso aqui, uma única despolarização pode levar à contração de uma grande quantidade de fibras musculares lisas. Daí, a gente poder dizer, então, que o efeito é massivo. A despolarização promove uma reação quase que em cadeia, onde várias fibras musculares contraem ao mesmo tempo, então eu chamo isso de resposta massiva. Quais são as principais diferenças entre as terminações nervosas motoras somáticas e viscerais? Nós já vimos, as somáticas são aquelas que terminam no músculo estriado esquelético, elas formam a famosa placa motora, que vocês estudaram na biofísica, e a fibra não libera outra coisa senão a acetilcolina. Então eu digo que a fibra é sempre colinérgica. Diferentemente, as viscerais não vão terminar no músculo estriado esquelético. Elas terminam no músculo liso, cardíaco e glândula. Faz parte, então, do nosso sistema nervoso autônomo. Existe placa motora? Não. Daquela forma característica que nós estudamos na biofísica e que nós já vimos em videoaulas anteriores, aí, não existe uma placa motora característica. Existem, na verdade, pequenas mini placas, mas que são chamadas de varicosidades. Então, não existe placa motora, existe as varicosidades. Existem vários pontos, várias dilatações ao longo do terminal axonal com capacidade de liberar neurotransmissor. E a somática, ela libera somente a acetilcolina, então ela é sempre colinérgica. Nesse caso aqui, a visceral ela pode ser colinérgica ou adrenérgica, ou seja, eu poderia dizer aminérgica, porque ela pode liberar acetilcolina, como pode liberar adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Existe uma variedade de aminas que pode ser liberado por essa terminação nervosa, motora e visceral. Não podemos, então, esquecer da figura de uma e outra. A terminação nervosa somática é aquela, então, que forma a placa motora conhecida, bem badalada, com liberação do neurotransmissor acetilcolina e caracterizando sempre movimento voluntário, porque está relacionado com o músculo estriado esquelético. A terminação nervosa visceral, que nós vamos estudar mais e falar mais quando estivermos estudando o sistema nervoso autônomo, ela já é formada por um axônio e uma terminação rica em varicosidades. Vai ter uma relação com o músculo liso, com o músculo cardíaco e com as glândulas. E, como dito, vamos estudar no sistema nervoso autônomo em outro momento.